E com a Ana Silva sobre este tema. Uma salva de palmas para ambas. E vamos trazer boas notícias, não vamos, Joana? Vamos, sim, senhor. Então vamos começar por explicar exatamente o que é a hiperidrose, porque nós podemos estar a confundir um momento de nervos extremos que nos levem a ter uma produção de suor em excesso de uma regularidade de acontecimentos, não é? Exatamente. Transpirar é fisiológico, Claro. Todos nós transpiramos e é importante para regular a temperatura corporal. A hiperidrose é uma condição em que realmente esta transpiração ultrapassa em muito a necessidade do organismo. Portanto, estamos a falar de pessoas que verão, inverno, transpiram imenso, ficam com as camisolas manchadas, o que gera uma situação de grande constrangimento e às vezes mesmo de isolamento social. Embaraço imenso, não é? Principalmente em determinadas fases da nossa vida. Estou a pensar na adolescência, por exemplo. E é precisamente na adolescência em que se começa a notar este problema da hiperidrose. Porque é nessa fase da vida que as glândulas sudoríparas começam a atingir a sua maturação completa. Isto pode ocorrer até que idade? Pode ocorrer habitualmente quando falamos de hiperidrose primária, Sim. e é disso que estamos a falar, não de coisas com doenças Com por doenças trás, associadas, sim. mas estamos a falar de algo que tem principalmente uma base genética, aparece numa fase precoce da vida, mas pode surgir até aos 25, 30, 30 e tal anos. E pode prolongar-se até à nossa existência? Exatamente. Até sempre? Há quem viva sempre com isso, há quem não saiba que há tratamentos, quem não saiba onde se dirigir, e sendo um assunto ainda um bocadinho tabu, há muita inibidor, gente, não exatamente, que nem fala do problema que o afeta. Foi o que sucedeu, Ana? Sim. Com que idade? Bom dia. Bom dia. Olá. Eu comecei a sentir que transpirava um pouco demais por volta dos 14, 15 anos. Depois, até por volta dos 17, tentava sempre, como estava sempre constrangida com roupas, tentava adaptar as roupas ao que me estava a acontecer. Não despir o casaco. Sempre. Adivinhei? Sim. Usar roupas soltas. Mesmo no verão, não é? Sim, mesmo no verão, mas no inverno eu tinha na mesma, eu não sentia a diferença do inverno para o verão a nível de transpiração. Falar nas peças de roupa e no uso das peças de roupa, não é? Exatamente. No verão é sempre excessivo, não é? Ficamos sempre com a ideia. Terá algum problema, não é? Sim, mas a minha não sentia diferença qualquer, tanto do inverno como do verão. Esse tipo de constrangimento levou a que se isolasse, saísse menos com os seus amigos? Ou que estivesse em constante alerta, a olhar para uma montra, a olhar para um espelho, a tentar perceber? Isso estava constantemente, tinha um vício que era manter sempre os braços para baixo, manter uma postura muito direita, que era porque eu sentia cheiro. As pessoas à minha volta não sentiam, é um facto, mas eu sentia. E eu sabia que debaixo do casaco estava molhada. Então tentava controlar para que ninguém se apercebesse. Claro. É assim, até eu fazer o tratamento, só praticamente a minha família que sabia o que é que eu sofria, não é? Mas as outras pessoas diziam, mas eu não sentia cheiro, tu não tinhas cheiro, tu não... A sério, nunca vi que tu estavas muito molhada. E eu, pois, porque eu já me adaptava, eu usava roupas mesmo para tentar evitar que isso esconder sucedesse. Doutora Joana, pode existir a hiperidrose com ou sem odor, não é? Exatamente. A hiperidrose, por si, como dissemos, é um excesso da transpiração. Certo. Portanto, estamos a falar da quantidade. Infelizmente, a agravar isto, muitas vezes há pessoas que sofrem de bromohidrose. A bromohidrose é o excesso de odor e estamos a falar de pessoas que muitas vezes são acusadas erradamente de desleixo, de falta de cuidados de higiene, quando às vezes vão ao quarto de banho refrescar. Muito mais vezes do que os outros. Muito mais vezes do que os outros. São pessoas que levam 3 e 4 mudas de roupa para o trabalho. Estamos a falar de quantos portugueses, aproximadamente, e que se tenha conhecimento? Exatamente. Pois há uns envergonhados, não é? Esse é que é o ponto. Estima-se que isto afete cerca entre 3 a 5% da população mundial.
Portanto, em É Portugal muita gente. dará entre 300 mil, 500 mil. 300 mil, a maior parte deles em silêncio. Não é? Muitos deles em silêncio, muitos deles a procurarem ajuda, mas não saberem onde se dirigir. E, infelizmente, mesmo junto da comunidade médica, é preciso haver uma maior sensibilização para este problema e não desvalorizar quando o paciente se queixa, porque isto é, de facto, um problema, é um problema que tem solução e não deve ser confundido Vamos com então. ansiedade, Claro. com... As mulheres com menopausa podem confundir os efeitos da menopausa com uma hiperhidrose? Exatamente. Também Por vezes, acontece, não é? A menopausa sabemos que se caracteriza Sim. pelos calores, não é? Mas os calores são episódios súbitos que passam rapidamente, nem sempre se acompanham de um excesso de transpiração. Enquanto que, como falámos, esta hiperidrose ocorre mesmo É em períodos de permanente, frio claro. e, E é permanente. não tem unicamente relação com a temperatura. Ana, estivemos a falar da doença, mas eu não consigo encontrar o casaco. Onde é que ele está? O casaco agora ficou em casa. Então, como é que resolve o problema? Eu fiz o tratamento do Mira Drive. Andei a pesquisar muitos tratamentos, já desde 2009, que andava a tentar arranjar um tratamento. Entretanto, deixei passar o tempo e surgiu uma conversa na rádio do Mira Drive, e que estava cá no Porto, porque eu já conhecia... Mira como o rio Mira, não é? Mira Drive? Mira Dry. Mira Dry. Mira Dry. D-R-Y, isto lá para casa, para quem estiver interessado. Mira, do rio Mira, mais Dry, D-R-Y. Sim. Eu ouvi na rádio, na altura contactei a clínica, mas só havia em Lisboa. Sim. E eu, fora de questão, eu sou aqui do Porto, fora de questão. Entretanto, isto foi o ano passado. Não, Eu faço porque... no Porto ou não faço? Não, porque como Claro. eu sou aqui, não iria estar a fazer O tratamento obriga a lá. A várias deslocações? Não Não muitas, obriga a várias mas, deslocações. mas para mim já seria um bocadinho mais complicado. Percebo. Entretanto, disseram-me que iriam abrir uma clínica aqui no Porto. E foi então que, por volta de janeiro, fevereiro, eu soube que a clínica estava aberta e dirigi-me à clínica e mudei a minha vida. E o problema resolveu-se e mudou a vida, não é? Que tratamento é este? A que é que estão sujeitos os pacientes? Este é um tratamento que, na minha opinião, veio dar uma resposta. Estávamos a ver imagens atrás de Exatamente. nós, estavam a ocorrer simultaneamente. Veio dar uma Conseguíssemos resposta explicar. que não existia, porque é um tratamento que resolve definitivamente o problema. Sem ótimo. cirurgia, portanto, sem as complicações e sem os efeitos Portanto, o laterais 100% de eficaz uma não é banha da cirurgia. cobra, pois não? Não. Claro que o 100% eficaz... Há exceções, não é? Que confirmam a regra. Isto resolve o problema da hiperidrose. Quem faz este tratamento, a hiperidrose deixa de ser um problema. Então o que é que ocorre? Nós estamos ali a ver um aparelho. Este é um aparelho, portanto, que entrega energia, neste caso energia eletromagnética, Sim. que de uma forma muito precisa e muito limitada vai atuar unicamente na profundidade em que estão as glândulas sudoríparas. Estamos a falar entre os 3 e os 4 milímetros. E dissolvendo-as, portanto, ele atua unicamente naquela espessura. pontos. Portanto, o único efeito lateral permanente realmente identificado com este tratamento é a perda de pelo axilar, porque os pelos Também é estão muito na aborrecido para as mesma senhoras, não é? hora. E mesmo para os homens, hoje em dia. Hoje em dia também. Há cada vez mais homens a fazê-lo. Portanto, é um tratamento que é feito com anestesia local, o que significa que é completamente indolor. Sim. É feito em gabinete, é feito na nossa clínica, nas 2 axilas, dura mais ou menos entre 1h30 e 2 horas. E, portanto, na maioria dos casos são necessárias 2 sessões, 2 sessões. para resolver completamente. Disse nas axilas, mas há pessoas que também sentem, por exemplo, nas mãos. Exatamente. Nos Este pés. tratamento especificamente é exclusivo Para para já, não é? uso axilar, para já. Estão já a ser feitos estudos para tentar aplicar a Noutros pontos do outras corpo, áreas. não é? Para as mãos, para os pés, há também outras soluções Soluções, sim. não invasivas
e passam por efetuar um tratamento num aparelho que o paciente adquire e faz o tratamento em casa. Este não é um tratamento definitivo, mas é um tratamento que, com uma manutenção de uma vez por semana, consegue controlar Minora muito completamente o problema. E nas mãos, realmente, estamos a falar de uma situação, dada a exposição que tem, que afeta muitíssimo a qualidade. Um simples comprimento passa a ser um momento de constrangimento e de stress, ou pegar numa folha de papel, ou escrever. Aquelas pessoas têm que pôr um lenço de papel para não manchar. Para conseguir escrever. E realmente este tratamento... Só mesmo passando pelo problema. Só passando. Só quem passa, ou realmente quem está em contacto direto com este tipo de paciente, é que se apercebe de quanto interfere na qualidade de vida. Doutora, a que médicos, a que especialidade devem dirigir-se estes doentes? Idealmente... Para os envergonhados que nunca foram ao médico, mas que sofrem com os suores. Idealmente, quem sofre de hiperidrose deve procurar uma clínica especializada neste problema. Neste momento, há uma em Lisboa, outra no Porto. Ou consultar um dermatologista ou um cirurgião vascular. Sim, essas são as duas especialidades recomendadas. Exatamente. Atinge mais homens ou mulheres? Não há efetivamente uma preponderância de género afetado. Crê-se que será mais ou menos equivalente à afecção entre homens e mulheres. Não há, portanto, essa ainda que, distinção se calhar, de género. as mulheres valorizem um bocadinho mais este problema, não é? Porque estamos habituados a que os homens transpiram mais, que não há... A hora daquele refrigerante, não é? Quanto mais transpirado estiver, melhor, não é? Nós já falámos nestes doentes que normalmente começam a ter os seus sintomas na adolescência. O que gostava de saber é se estes sintomas podem surgir noutro momento da nossa vida. Ou seja, a doença está connosco, está adormecida e ela ocorre numa fase posterior. Pronto, estamos neste momento, como já falámos, a falar da hiperidrose primária. Sim. E a hiperidrose primária pode-se revelar entre a fase da adolescência ou um adulto jovem, até aos 30 e tal anos. Habitualmente é o que depois dos 40 anos? Depende de como é que é apresentada. Se for algo que realmente é focalizado, que é simétrico, pode ainda ser uma hiperidrose primária. Se for algo mais atípico, será melhor investigar, porque há outras doenças que, de facto, se fazem acompanhar de um excesso de transpiração. Ana, agora falar deste problema deixou de o ser um problema também para si. Já contou há pouco que os seus amigos nunca se tinham apercebido de qualquer... Sim. De qualquer contenção da parte da Ana, nem de qualquer... Não tinham noção de o porquê realmente de eu manter um casaco numa aula, enquanto estava calor na sala de aula. Claro. Também nunca ninguém tinha perguntado. Provavelmente não perguntavam-me porquê é que eu não tirava o casaco se não tinham calor. E eu não tenho calor. É o meu outfit. É assim que eu me quero apresentar hoje e ninguém tem nada a ver com isso, não é? Exato. Este é o meu estilo. Entretanto, Ana, foi conhecendo outras pessoas com esta doença? Sim. Sem ser em consultório, claro. Por acaso, naturalmente se conhece. depois já entraram em contacto comigo uma pessoa que também tinha o mesmo problema e que não sabia da existência de soluções e de tratamentos. Eu expliquei a existência deste tratamento que, pronto, para mim seria o mais indicado, porque eu tenho um excesso de suor a nível das axilas. Claro. Neste caso tinha. Sim. E expliquei-lhe como é que era o tratamento. Depois tive muitos amigos com curiosidades acerca do tratamento, embora não tivessem o problema, claro, com curiosidade acerca do tratamento em si. Saber o que dizerem àqueles amigos que, enfim, um odor Exatamente. que nem sequer dão por ele. Porque isso também pode suceder, também pode acontecer. O próprio não ter a noção do odor que provoca, não é? Exatamente. Eu tinha uma paciente que foi à clínica que acabou até por meter baixa, porque ela não se apercebia do odor. E era também o odor, não é? Uma colega que a avisava que era melhor ir-se refrescar,
porque estava com excesso de odor, mas entretanto havia também outras colegas Claro. que comentavam Claro. que era desleixo, que Sim, é aquilo que falávamos logo no início da nossa conversa. No fundo, o que estava a fazer era criar um mau ambiente, não é? É caso para dizer por brincadeira. Joana e Ana, muito obrigado por terem estado aqui hoje para falar de hiperadroses. Se tiverem muito obrigada. com mais dúvidas, utilizem, por favor, o portal Facebook da Praça ou então o Instagram e também o nosso e-mail para retirarem mais dúvidas que ainda possam subsistir sobre este problema, sobre esta doença. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à Obrigadinha, próxima. obrigada. Muito obrigado.